Nessa faculdade, as provas são diferentes, pois caso você não acerte a questão, precisa pagar com a vida. E esse é o filme Death Bell, ou então Sino do Falecimento. Eu sou a F, a estante falante. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma jovem acordando assustada em uma escola do terror, pois começam a chegar vários zumbis em cima dela e por pouco ela daria uma falecida de leve. E ela acorda pois era apenas um pesadelo e vemos que ela morava em um dormitório com outras jovens. E elas começam a zoar com ela, pois ela ficou gritando a noite toda e quando ela vê, o melado escorreu e o seu dia já começou ruim. E vemos uma faculdade diferenciada com vários jovens rebeldes chegando. E na secretaria o professor Jacan estava preparando as provas, pois haveria um grande teste para separarem os melhores alunos. E a professora Marta fica olhando para ele de forma diferente. Na sala de aula o pessoal está tentando estudar e Hannah reclama que tem um cara no telefone, e ele começa a reclamar que ela era muito chata e ela levanta para tirar satisfação, mas uma jovem que sentava na frente começa a dizer que ela se achava demais e sabemos que quando começa assim, só termina com puxão de cabelo e camisa rasgada, e a jovem diz que era muito inteligente e não precisava brigar com ela, e ela se sente humilhada e do lado de fora tem um jovem tentando pular o muro, mas ele cai em cima do pau murcho, pois tinha um velho do outro lado. E agora que vai começar a loucuragem, pois eles estão se preparando para começar a prova do ano e eles precisam colocar o celular dentro de uma bolsa. E um jovem estava muito estranho e começa a olhar para os lados como se estivesse com medo de algo, e ele olha para a prova e se assusta dizendo que tinha um monstro ali. E Jacan diz que só era uma questão difícil e ele diz que ela estava chegando e todos pagariam. E durante a prova começa a tocar uma música na escola, pois um dos jovens invadiu a sala do servidor e colocou uma música para tocar, e geral fica rindo, e o inspetor vai pra cima do João achando que foi ele, mas Jacan aparece na hora e limpa a barra dele, e quando ele chega na sala de aula, já começa a dar em cima de uma jovem que sempre ficava quieta na dela. O diretor reúne todos os professores, pois teve o grande exame, e através desses resultados, eles conseguiriam uma bolsa nas melhores faculdades, e tudo precisa dar certo, e vemos que Hannah e Julia estão no terraço colocando as roupas pra secar, pois ela deixou o melado quente, e Julia começa a dizer que sonhou que estava se pegando com João e diz que ele estava gostosinho no azeite, e do nada ele aparece dizendo que a noite tocaria como DJ uma matinê e as duas ficam sem graça, mas Julia aceita pois era seu momento e Hannah se faz de difícil. E agora é o grande momento do resultado e é divulgado os melhores alunos do ano, e foram escolhidos 20 melhores porque a verba estava pouca, e aquele jovem que surtou na sala olha para Hannah e começa a enxergar um fantasma e vai para cima dela dizendo que ela estava amaldiçoada, e o pessoal o leva pois ele não estava bem, e na ida ele diz que todos dariam uma falecida de leve se ficassem ali. Hannah pergunta se Julia realmente queria ir na festa, e nisso as duas saem de madrugada escondidas, pois não poderiam ser vistas pelo segurança, e galera, isso é a chave do sucesso para dar ruim, e o segurança está fazendo sua ronda quando encontra alguém debaixo do prédio, e era aquele jovem com cara de maluco, e ele estava todo sujo de melado e tinha um boneco falecido com ele. As duas começam a aproveitar a festa e João começa a olhar diferente para Hannah, pois o homem gosta de desafio, e no dia seguinte as duas estão muito cansadas pois viraram a noite, e o professor Jacan diz que eles foram escolhidos pois são os melhores dos melhores e teriam um ótimo futuro, e o jovem que recolhe o celular vai no banheiro, mas acaba escorregando e ele acaba sendo puxado por uma corda e é levado até um buraco no teto, e mesmo gritando ninguém o escuta, e enquanto isso o coordenador está de boa assistindo o Fla-Flu. O pessoal está na sala quando Marta vai colocar um vídeo e a TV muda sozinha e estava mostrando uma das alunas que estava presa dentro de uma caixa de vidro com vários códigos, e uma voz diz que eles deveriam sentar na mesa e tentar fazer as questões, senão a colega deles daria uma falecida de leve, e estava passando aquela imagem nas TVs de todo o edifício, e diz que eles teriam alguns minutos e se tentassem sair do prédio seria muito pior, e a caixa começa a se encher de água, e agora eles precisavam correr contra o tempo para tentar tirar aquela gravação, mas percebem que aquilo era ao vivo e o coordenador diz que chamaria a polícia pois estava tudo sem sinal. Jacan tenta manter a calma dizendo que tudo daria certo, mas todos já estavam desesperados e começam a correr até a saída, mas o coordenador aparece com o melado escorrendo e todos ficam desesperados, pois a ameaça era verdadeira, e a voz diz que eles deveriam se preparar para a próxima questão, pois eles
eles perderam a primeira, e eles percebem que outra pessoa foi pega e era um dos estudantes que estavam com eles ali, e ele simplesmente sumiu, e a voz diz que a próxima dica estava na quadra. Chegando no local, está cheio de papéis, e eles precisam olhar algumas dicas que ele deixou e montar a frase, ou ele também não sobreviveria. E enquanto que eles estão pensando no que pode ser, está pingando vela no rosto dele, e depois de 2 minutos, Jacan descobre qual era a frase, mas o corpo dele cai na quadra e no peito dele estava a resposta. E Hannah ficou tão assustada que deixou o molhado descer, e ela lembra de algo e vai na secretaria. E João a segue e ela vê que as pessoas estão sendo pegas na ordem do exame, e ela vê que precisa sobreviver pois era a 6ª melhor aluna. Alguns estudantes não querem ficar na quadra, pois estão com medo de serem os próximos, e fazem um plano de pedir para ir no banheiro, mas na verdade eles correriam para um quarto e ficariam esperando ajuda. E galera, se todos juntos já dá ruim, imagina separados. E como Julia estava sem seu grupo, pede para ir com eles, e eles passam na sala de segurança para pegar a chave da ala do prédio que estava bloqueada. Eles chegam na ala fechada e se trancam. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E começa a esperar de dentro do dormitório. O problema é que eles estavam sendo observados pelo jovem mequetrefe que estava surtado, e o segurança vê que os fios de conexão do prédio foram cortados, e o grupo que estava com Jacan começa a dar uma volta para tentar encontrar alguma pista ou se tinha mais alguém precisando de ajuda. E Marta toma um susto e dá uma paulada no segurança, e ele diz que não tinha como se comunicar com ninguém do lado de fora. Os jovens estão no quarto esperando e eles começam a escutar movimentação e apagam as luzes, mas alguém começa a bater na porta nervosamente e abre um buraco, e um jovem decide dar uma olhada e puxam a cabeça dele para o buraco, e o grupo do Jacan está do lado de fora procurando algo quando começa a escutar o grito dos retardatários, e eles chegam no prédio e estava a maior confusão. E em uma sala eles conseguem encontrar uma outra questão, e a voz diz que eles teriam pouco tempo ou mais um viraria boneco, e agora todos precisavam se juntar para resolver aquilo. Hannah encontra com Julia e ela estava escondida, e quando eles conseguem encontrar a senha do próximo desafio, aparece um boneco e uma mulher toda deformada olhando para eles. Então mais uma vez eles demoraram demais, e agora todos se reúnem no refeitório pois precisavam se manter unidos. E Hannah começa a lembrar de quando conheceu Julia e elas eram melhores amigas, e ela faria de tudo pela sua melhor amiga. O pessoal começa a dizer que tudo isso estava acontecendo por causa do falecimento de Carla, que o espírito dela voltou para assombrar o pessoal, e Jacan diz que essas coisas não existem e que provavelmente tem alguém ali que estava fazendo isso, e mais um sumiu, e ele se prepara para dar uma volta, e João e Hannah vão com Marta para procurar o próximo desafio, e agora eles precisavam montar um quebra-cabeça, e nesse meio tempo, uma jovem foi colocada dentro de uma máquina de lavar, e eles perceberam que aquele quebra-cabeça era a imagem da faculdade, e João vai buscar uma foto, mas percebe que estava sendo observado por alguma coisa, e quando eles terminam, a frase estava dizendo que ela veio se vingar de quem acabou com ela, e agora eles estavam mais convictos que realmente era um fantasma. Jacan está andando pelo prédio quando começa a ser perseguido por alguém e é atacado, e ele encontra a jovem na lavanderia, mas já era tarde demais, e Hannah começa a andar pelo local e encontra uma mulher escrevendo um texto, mas era um espírito, e o pessoal escuta seu grito, mas ela diz que foi apenas sua imaginação. João tem a ideia de seguir os cabos de internet, pois provavelmente no final estaria o ponto de transmissão daqueles vídeos, e eles percebem que estava atrás de uma parede falsa e saem debaixo da estrutura do prédio. E para piorar, aquele jovem que estava doente aparece e tenta ir para cima de Hannah, mas João a protege, mas acaba levando 37 facadas de leve e cai tortinho, e Jacan fica com raiva e dá uma pedrada nele para ficar esperto. Eles não têm mais o que fazer e precisam continuar para resolver esse mistério, e eles chegam em um corredor e no final tem mais uma pergunta de matemática, e Marta está fazendo os cálculos e dentro tem uma jovem pendurada e embaixo tem gasolina e um ventilador que vai jogar uma vela. Então eles precisam ser rápidos e conseguem entrar no último momento, e Julia que foi pega, e quando estão tentando a soltar, ela é puxada para cima e a mulher deformada aparece olhando, e esse é o maior momento de burrice do filme, pois ela é largada
e acaba falecendo, sendo que daquela altura, no máximo, ela machucaria a cabeça. Jacan vai atrás da velha e quase é pego de surpresa, mas consegue lutar e acabar com ela, e ele lembra daquela mulher. No dia seguinte está tendo um enterro coletivo e várias famílias estão tristes pelo que aconteceu, e agora vem o momento da revelação, pois Hannah está olhando alguns documentos e vê que aquela mulher era esposa do segurança e Carla era sua filha, e todos no salão começam a sentir um cheiro de gás e uma voz começa a dizer que agora eles teriam que pagar pelo que fizeram à família dele e diz que poderiam sair vivos se entregassem o verdadeiro culpado, e mostra um vídeo que sua filha conseguiu gravar no último momento. Jacan fica desesperado, pois ele era o culpado, pois ele aceitava dinheiro para deixar os alunos mais burros com notas melhores, mas Carla não tinha o dinheiro e precisava da nota para manter a bolsa, e diz que contaria para o Ministério da Educação se ele não desse a nota, e ele vai pra cima dela e ela vira boneco. E galera, era muito mais fácil dar a nota pra ela, e ele pega o machado e fica desesperado no meio do pessoal, mas o segurança aparece e acaba com ele, e o segurança era um grande executivo que arrumou um emprego ali para poder se vingar. E esse foi o filme Death Bell, e galera, esses filmes coreanos de qualidade duvidosa não são pra todos, então deixa o like, se inscreve para fortalecer na humildade, e agora vou nessa. Então obrigado a todos e fui!